Seja bem-vindo a mais um podcast do TiarajuCast. Sempre os episódios na segunda-feira e na quinta-feira, sempre às 19 horas. E hoje a gente está com convidados da Nortan Contabilidade e a gente sabe que está muito próximo do leão, né? Todo mundo tem, alguns têm medo do leão, outros não e tudo mais, mas muita gente que a gente conhece tem medo do leão. Que nem dizia a minha mãe, o leão me pegou. Ela dizia muito isso, foi o leão que me pegou. E a gente vai estar trazendo um pouquinho para estar entendendo o que é esse dia a dia, como que você pode resolver isso, como você pode declarar isso e que o leão não vai incomodar, né? Não vai incomodar a minha mãe ou outras pessoas aí. Seja bem-vinda, Sara, seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, obrigada. obrigado pelo convite. Sara, vamos começar contigo então, tá? Para me contar um pouquinho da história da Nortan Contabilidade, o que é, né? Tipo, quanto tempo vocês estão no mercado, quais são as suas especialidades, para estar entendendo um pouquinho. Então, a Nortan, hoje ela é formada, né, por 3 contadores, então nós somos especialistas, cada um na sua área, porque muitas vezes a gente precisa ter uma especialidade um pouco mais voltada para um determinado campo da contabilidade. Então, a gente se juntou e resolveu o que a gente chama de tripé contábil. Então, cada um trata ali no determinado setor, na parte fiscal, contábil, o outro faz contabilidade, enfim. Então, a gente faz dessa forma para quê? Porque o cliente se sinta confortável de falar com a gente realmente o assunto que nós dominamos. E muitas vezes também é muita questão de afinidade, enfim, tem muita questão que envolve, né? Todos nós somos mais de 14 anos de experiência, né? Então temos aí um caminho trilhado e nós 3 formamos a Nortan Contabilidade hoje. E tá onde? A Nortan está localizada na 1822, no edifício da Ciaplan, aqui em Balneário Camboriú, bem ali perto da Terceira Avenida. Show. Show. Ô Marcos, me conta então em questão de... agora a gente já está no período de declaração, de começa quando, vai até quando, e fica bem à vontade. E a ideia desse podcast é para estar esclarecendo o pessoal que está com dúvidas, será que eu declaro isso ou não declaro aquilo lá, e comprei um tal... um imóvel, um carro, o que eu faço, para não estar se incomodando depois, e aí depois a gente vai estar caminhando um pouquinho, ver qual que é as multas que tem, o que pode acontecer com a pessoa, tá? E aí esse movimento digital também que está tendo. Bacana. Vamos começar a desmistificar o leão, né? Acho que começa por aí, né? É claro que o imposto de renda é uma informação importante que a Receita Federal tem dos teus rendimentos, mas quando você é bem assessorado, esse leão deixa de ser esse temor todo e passa a ser um gatinho, que nem a gente brinca, né? Quando você procura um profissional qualificado, ele vai cuidar das informações para você, né? E vai fazer com que realmente isso deixe de ser um temor, que nem a tua mãe. Talvez ela tentava fazer sozinho, e acontece muito o que a Sara falou, né? Dessa questão de especialidades, de você ser especialista em alguma coisa. Quando você quer fazer alguma coisa que você não entende, é comum dar erro. E aí que entra a malha fiscal que todo mundo teme, né? Só que quando você está assessorado por um bom contador ou alguém que realmente desempenha essa função com vasto período de experiência, fica muito mais fácil. Deixa de ser realmente um temor, um leão, e passa a ser um gatinho, que nem a gente sempre fala. Então, assim, é preocupante? Mais ou menos. Hoje, eu acho que com as informações que você tem à disposição, se você tem, eu quero declarar sozinho, tem muito material na internet, inclusive esse podcast vai ficar à disposição, a gente vai trazer várias dicas que vai facilitar muito quem quer declarar sozinho. Não, eu não quero me incomodar, prefiro não correr o risco, porque se você cair na malha fiscal, não é uma coisa de outro mundo, mas tem um processozinho que você tem que fazer uma defesa, você tem que apresentar alguns documentos que a Receita Federal pede. Então, cair na malha fiscal não é um grande problema, o problema é depois você fazer a defesa, você saber como justificar aquilo que você informou errado, né? Então, por isso que a gente recomenda, né? Procure um profissional, seja especialista na sua área e deixa que quem sabe fazer realmente executar para tu ter essa segurança, né? Dormir tranquilo, entendeu? Então, o imposto de renda já começou, o período é 17 de março até 30 de maio. Inclusive, maio, se você tem imposto de renda para pagar, já é a primeira parcela, se você fizer parcelado, pode parcelar em 8 vezes. Então, no último dia de maio, já paga a primeira parcela.
Então, quanto antes você declarar, é mais fácil você saber se você tem a pagar ou restituir, pode se programar financeiramente, né? Tu já sabe, em maio eu vou ter a primeira parcela, junho, julho e assim por diante, conforme o valor que você tem que pagar, né? Então, é bem tranquilo essa questão aí, mas não deixa para o último horário, o tempo, né? No último prazo ali, que aí é sempre mais complicado. No último dia, às 10 da noite, te É, mandar mensagem. e ainda tem um agravante, né? Se você passar do dia 10 de maio para fazer a declaração, você não consegue colocar débito em conta. Então, todo mês você vai ter que estar pedindo o boleto para pagar. Em vez de ficar tranquilo sabendo que, eu tenho 200 pila de imposto de renda para pagar todo mês, vai cair na minha conta, é só deixar o dinheirinho bonito lá, né? Entendeu? Então, faça antes, entregue antes que é melhor para todo mundo. Isso. Se organizar, Se né? organizar. Se organizar um pouquinho antes aí, dá para puxar aqui em questão disso. E aí a gente vê, a minha mãe é funcionária pública, né? E daí, pô, para ela fica mais fácil estar fazendo isso. É um liberal, né? O pessoal liberal já é um pouco mais difícil para estar Sim. fazendo isso. E aí, por isso eu vejo muito essa de estar envolvido com trazendo especialista, né? Que são vocês, para estar resolvendo isso. Vamos falar um pouquinho dessa declaração desse dinheiro que o pessoal não declara. E eu vejo, claro, que tem a pessoa que quer lá, que quer dar o golpe, que não sei o que, e tem as pessoas inexperientes, de realmente que não conhecem e fazem erros, bobos talvez, tenho quase certeza que é isso, né? Normalmente. Que podia por coisinhas, Uma revisão, na verdade. coisinhas, Às vezes é só. isso, bem revisadinho, É. vai embora. E às vezes a pessoa tá ali, tá fazendo, tá cansado do dia a dia, vai lá e tecla num zero a mais. Aí em vez de ser 1.000, virou 10.000, né? Às vezes é só dar uma passadinha de olho antes de clicar lá em entregar declaração, revisar o que tu colocou lá, realmente evita muito erro, numa simples passada de olho, né? O que eu gosto de falar, Noel, e deixar claro para quem não entende de imposto de renda, que o imposto de renda nada mais é do que um cruzamento de informações, certo? A Receita Federal, ela só consegue te cobrar alguma coisa quando ela sabe dessa coisa. Ela não vai conseguir te cobrar alguma coisa que ela não sabe. Então, como é que ela sabe o que você realmente tem de renda durante o ano que passou? Alguém informou para ela. Então, se você é funcionário público, se você é funcionário de uma empresa, as contabilidades enviam uma declaração específica para a Receita Federal informando o quanto você recebeu naquele ano que passou. E aí você vai lá e vai ter que informar o mesmo valor. Então, supondo que você tem um salário de 5 mil reais. No ano você ganhou 60 mil reais. 12 meses, 60 mil reais. A contabilidade vai informar que você, como funcionário, recebeu 60 mil, a Receita já sabe que tu ganhou 60 mil. Aí, se tu vai informar 55, o que que acontece? Não bate as informações, e aí você cai na malha fiscal. A Receita vai dizer, ei, tá faltando aqui, ó, eu tenho que tu ganhou 60, não 55. Como é que tu tá me dizendo que é 55? Me apresenta os documentos que comprovem ou retifica, ou deixa assim, e aí corre o risco de pagar a multa. Entende? Então, a principal questão é justamente essa, entender que é um computador que vai analisar primeiro. Não fique com medo achando que o fiscal vai pegar, foram mais de 40 milhões de declarações ano passado. Não tem mão de obra suficiente, a Receita Federal não consegue analisar todas. Então, o computador que faz a primeira análise. Então, tenha em mente que você precisa dos documentos e precisa informar aquilo que está nos documentos, né? E aí tem várias questões ali no meio, o pessoal fica com receio, entrando um pouquinho mais a fundo no rendimento. Eu sou autônomo, eu não tirei nota fiscal. A Receita pode sim te pegar. Ela tem essa possibilidade de saber o que você recebe na conta, né? Então tem que tomar um cuidado? Claro que tem, né? Agora, nem tudo que entra na tua conta realmente é oriundo do teu trabalho. Às vezes você recebeu e emprestou a conta para alguém, né? Às vezes você é o presidente do clube de futebol e o pessoal paga na tua conta o churrasco, e aí você vai lá e paga, né? Às vezes você empresta a sua conta para alguém receber, depois você vai lá e saca, né? Então a Receita Federal não tem como saber disso. Ela não tem como chamar cada um, Sara, me diz aqui, entrou 5 mil na tua conta, e aonde veio esses 5 mil? Entendeu? Ou não é, eu vi que passou 10 mil esse mês ali e tu sempre ganhou 5. Da onde é que veio esses 10 mil? Ela não tem como, porque ela precisaria de mão de obra para fazer isso. Entendeu? Então, normalmente ela não fiscaliza quando ela não pode cobrar, porque sempre que ela cobra alguma coisa, ela te dá o direito de se defender.
E quando ela te dá o direito de se defender, ela precisa ter alguém para analisar a sua defesa. O computador não consegue analisar, entendeu? Ele não sabe o que você está escrevendo lá, porque você pode colocar despesa, você pode abreviar em 10, você pode botar PGTO como pagamento na hora de escrever, o computador não consegue avaliar isso daí. Então ele precisa de um fiscal. Então eles analisam a análise interna, que a gente não sabe como é que é, mas tem uma análise do que realmente é. Esse cara está sonegando, não está, vale a pena a gente ir atrás dele, entendeu? O montante de imposto que a gente vai conseguir recuperar dele vale todo esse desgaste, vale o salário do fiscal da Receita Federal, por exemplo. Então acaba que por isso que o pessoal às vezes deixa passar a declaração que entra na conta, né? Então, porque a Receita não consegue cuidar de tudo. E o que né? tu falou da questão do autônomo, muitas vezes a gente esquece que existem formas de declarar o imposto de renda, mesmo na pessoa física, que antecede, que a gente chama de carnê-leão. Então, Exato. existe o carnê-leão, e o que é o carnê-leão? Ele é uma antecipação do imposto de renda da pessoa física. Dessa forma, a gente consegue antecipar, a gente vai declarando mensalmente os rendimentos. Por exemplo, a gente está falando de fisioterapeuta, a gente que tributa na pessoa física, ele não tem empresa, ele tributa tudo na pessoa física, ele recebe tudo no CPF dele. Então, a gente está falando desse tipo de casos de autônomos. Hoje é um trabalho que a Nortan faz. Então a gente faz esse carnê, né, que a gente chama, que é uma declaração. Até agora, os profissionais da área da saúde, eles têm que fazer o recibo eletrônico, eles fazem direto no aplicativo da Receita Federal. E quando puxa para a declaração do imposto de renda, por exemplo, tu precisou ir no médico. Esse médico fez um recibinho ali para ti. Esse recibo já vai puxar automaticamente lá na declaração, desde que a gente informe tudo certinho ali. Então é um trabalho que a gente faz e não deixa de ser um planejamento. Então muitas vezes a gente começa acompanhando esse profissional sendo autônomo e a gente vem trazendo ele até que chega um momento que a gente fala, olha, chegou o momento de você parar de tributar na pessoa física, a gente vai abrir uma empresa e tributar na pessoa jurídica. Então é muito importante essa parte do imposto de renda, porque a gente consegue acompanhar. Agora, se ele resolve fazer tudo sozinho, nós, na contabilidade, a gente não consegue nem ajudar ele, de repente, a pagar um imposto menor e ele acaba pagando tudo ali na pessoa física. E acaba achando que, nossa, o leão vem ali e morde ele Cobra todo. 27,5%. E cobra 27,5%, sendo que tem outras alternativas. Mas aí a pessoa precisa entender que ela é especialista, como o Marcos falou, na área dela. Então a gente consegue ajudar nessa parte. Então isso é muito importante. Sim. E o problema, Noel, tá justamente na questão do seguinte, quando você começa a adquirir bens. Porque enquanto você está ganhando e está gastando no mercado, em gasolina, tranquilo, você está ali, está ganhando e está gastando. Mas daí, de repente, surge um carro de 100 mil reais à vista, pago. A Receita sabe que aquele carro é teu. De onde é que tem a renda? Você nunca declarou nada, você nunca fez o imposto de renda e de repente apareceu um apartamento de 250 mil, 300 mil, entende? Ah, eu pago parcelas de 5 mil reais de apartamento. Como é que tu diz que tu ganha 2, tu paga 5 de parcela no teu nome? Entende? Então, não é só a renda que a Receita Federal cuida. A Receita Federal cuida muito do aumento de patrimônio que você tem, né? Então, esse é o cuidado que às vezes a pessoa fala, só está entrando dinheiro na minha conta, estou gastando, beleza. E quando tu começa a comparar, aumentar o teu patrimônio, entendeu? Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E aí, mas eu não vou declarar porque eu comprei a casa e ela tá no meu nome. Beleza, e aí quando tu vende essa casa, que surgiu uma oportunidade da casa que tu pagou 300, tu vender por 700, tu não vai querer vender? Com certeza. E aí tu não tem, nem tá na declaração de imposto de renda que é tua. Entendeu? E esse cálculo a contabilidade consegue, né? A gente consegue fazer um cálculo prevendo se toda aquela renda foi suficiente para todo aquele patrimônio. Então, muitas vezes a pessoa vai lá, faz a declaração dela, coloca todos os bens, não estou dizendo que não é para colocar os bens, mas coloca sem olhar. É uma análise bem crítica, né? Bem específica, na verdade, para ver se todo aquele valor que entrou é condizente com os bens dela. Porque às vezes a tua renda não é, mas aí tu pega a tua esposa, que também trabalha, daí junta, faz uma declaração junto, afinal de contas os bens são em dois, entendeu? Sim. Só é um casal. Então tem possibilidades, desde que você saiba analisar a melhor forma. Então, né, tem formas de você evitar um transtorno maior depois, né? E normalmente acontece isso. A maioria dos problemas eu tenho um imóvel, meu imóvel valorizou 400, 500%, agora eu vou vender, mas eu nem tenho ele na declaração do imposto de renda. E aí, como é que tu justifica para a Receita Federal que tu tem um negócio que não era teu? Isso. Provavelmente comprou na planta, né? Exatamente. Eu sou investidor, eu vou investir lá.
A gente tem vários casos, paga 2.100, se eu não estou enganado ali, né? A gente tem o nosso colega anunciando isso, Sim. 2.100 e a parcelinha, então tá, né? Vai lá, vai indo quando vê. E aí chega no final lá e valoriza um monte, né? E principalmente nós que moramos aqui na nossa região, né? Que valoriza, que dá um boom aqui, tá? Show de bola. O que eu entendo muitas vezes, eu acho que as pessoas, eu sempre penso, né? Por que eles fogem, né? Eles fogem do imposto de renda. Uhum. Eu brinquei com o Marcos, vão te chamar às 10 da noite do último dia. Uhum. Mas é um medo que tu tá rindo, né? Tu deve Não é? fugir também, né? Eu sou só mais um na fila do Tu pão. tá, é mais um, né? Tu vai ser o que vai mandar a mensagem no penúltimo dia, pra não ser no último. Uma semana antes. Uma semana antes. Até um cliente foi lá no escritório e ele falou: Sara, tá chegando a época do imposto de renda, né? Aí eu falei, sim, tá chegando já, né? Se você quiser já deixar agendada a tua reunião. Mas até que dia vai? Eu falei, até final de maio. Então tem tempo ainda. Não, depois eu volto. Eu falei, olha, depois vai ser mais complicado, os horários já começam a ficar mais cheios. Mas tem muito tempo. Eu nem sei quais documentos eu tenho. Eu falei, a maioria dos documentos nós temos, já tá aqui com a gente. Mas eles fogem, eles saem correndo e depois eles mandam mensagem às 10 da noite dizendo a questão do imposto de renda, é bem verdade. Não vou te atender se você mandar mensagem às 10 da noite. Não, uma semana antes. Uma semana antes, tá bom. É que tem um pouco, eu não sei, Sara, e eu tô sendo bem honesto contigo, assim, do leão e tudo mais. A ideia de estar pagando imposto pro Brasil, que parece que o negócio não gira, né, cara? Tu não é retribuído por aquilo que você paga, assim, né? Tu não recebe o tanto. Isso, eu não tenho problema nenhum, que nem, a gente vai daqui pra... sai dessa região e vai pra Porto Alegre, cara. Tem um monte de pedágio. Cara, mas a estrada é limpinha, né? Limpinha, entre aspas, você não tem buraco, não tem nada, bem sinalizado. Se você precisar de um problema, tu vai conseguir um guincho. Tem isso, vai, qualquer, sabe, dá pra ver assim, tá, tem um monte de pedágio, mas ele funciona. E aí a gente vê aqui no Brasil isso também, sabe, assim, que é o contrário disso, assim, que é meio jogadão, e por isso que a gente fica nessa do fugir um pouco. Mas é aquela história, né? Leão e aí, o que né? às vezes eu fico um pouco... Não vou usar a palavra triste, mas a gente tenta colocar, muitas vezes, num convívio, principalmente com os nossos clientes, é que o contador ele tá aqui para ajudar. Muitas vezes a gente é colocado junto, né? Eu sempre brinco assim, quando o cliente vai fazer o que ele tem para pagar. Eu faço muito isso, ó. O cliente saiu do autônomo, ele abriu a primeira empresa dele, ele não sabe o que tem para pagar. Daí ele começa a fazer uma lista. Aluguel, isso, aquilo. Aí ele coloca imposto, embaixo do imposto vem o contador. Então, o que a gente tenta levar para o nosso cliente é: olhe para a gente como um parceiro de negócios. A gente vai conseguir te auxiliar no melhor planejamento tributário, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E isso é algo que tem que ser olhado de uma forma diferente, porque senão a gente é colocado junto com o imposto. E eu concordo contigo. O imposto no Brasil, ele realmente é caro, né? A gente vive uma insegurança referente a essa questão do que paga, no que não paga, do que cai na malha fiscal, do que não cai, se vai ter fiscal, se não vai. Teve toda a questão do Pix, depois a Receita foi lá e tirou toda a questão do Pix, então é uma insegurança. Você nunca sabe o que realmente vai te dar problema ou não. É por isso que a gente tá aqui, para ajudar. E também, se der problema, daí o Marcos vai lá, entra com a defesa e fica tudo certo. É isso aí. Normalmente. É isso. Mas assim que a gente espera, né? Porque eu acho que quando... O que foi mais... Qual foi o pior caso, assim, que você mandou uma mensagem pro cliente que ele caiu na malha fiscal e foi horrível? Eu acho que o pior caso que eu tive foi do fiscal da Receita Federal ligar pro cliente mesmo. O fiscal da Receita Federal que ligou pro cliente. O fiscal da Receita Federal ligou e pediu esclarecimento sobre um recibo que ele tinha de despesa médica, que era de um familiar. Aí ele pediu para comprovar as despesas, aí o cliente tinha tudo, realmente fez o procedimento médico, só que entra naquela questão, né? Tem valores expressivos dentro da declaração do imposto de renda. Então era um cliente que tinha despesas médicas por causa da idade, que já era um senhor de idade, e aí calhou de que um daqueles recibos era do filho dele. Só que ele realmente consultou, realmente fez o pagamento com o cartão de crédito. Então ele tinha documentação, né? Mas imagina você recebendo uma ligação da Receita Federal. Eu acho que eu nem ia receber, porque eu quase não atendo ligação, vejo o número ligando. E aí quando ele falou, eu falei, calma, primeiro deixa eu ver se é verdade, porque existe muito golpe.
né? Aí ele me passou o telefone, eu falei, deixa que eu vou ligar para ele. Liguei Daí tu para ligou pro ele, fiscal? claro, liguei pro fiscal e falei, olha, o meu cliente recebeu uma ligação sua, sabe que existe muito golpe, então eu gostaria de me cercar de algumas questões para ver se é verdade. Então me conta um pouquinho da declaração, me conta o que você precisa. Eu pedi para ele informações e foi verídico realmente. Ele me disse inclusive aonde que eu teria que entrar para anexar os documentos, porque como ele já tinha entrado em contato, é um pouquinho diferente de você mesmo tomar a iniciativa, né? Então foi bem tranquilo, né? Por quê? Porque era verdade dos fatos, né? Então a gente tinha como comprovar essa verdade. Entendeu? Bem tranquilo. Mas se fosse Agora, aquele caso que a gente pega um documento que não é um documento real, aí não tem jeito. Aí o que que acontece? A Receita Federal, ela tende, se você retificar, você vai lá e paga o imposto com juros. Se ela denotificar, ela pode te cobrar até 150% de multa, mais ou menos isso. E se ela entender que você sonegou o imposto, ela pode te cobrar até 200 e poucos por cento de multa. Tá? Então é bem complicado essa questão de você inventar valores, despesas médicas principalmente, porque quando você inventa essas despesas, você está tentando diminuir o imposto a pagar. Sim. Né? Agora, eu já vi diversos casos de que a pessoa, eu preciso financiar um imóvel, eu ganho, mas não tenho comprovação do ganho. Tu faz declaração de 10 mil reais, esse valor eu ganho realmente, entendeu? Para a Receita Federal, tudo bem, tu está pagando imposto, show, para ela não interessa. Agora, quando você está utilizando de maneiras para diminuir o imposto, daí sim, aí entra o confronto das informações, né? Então, esse é o cuidado. E aí, a dica que eu deixo para quem, por exemplo, que eu tinha falado lá, que a pessoa sempre fica com medo do dinheiro que passa na conta, autônomos e tudo mais, né? Por quê? Porque às vezes realmente empresta, usa o cartão. Hoje em dia está tão fácil de você abrir uma conta digital, abre uma conta digital só para aquilo. Porque se a Receita Federal te notificar, ela não vai dizer, ei, me explica de onde é que veio esse dinheiro. Né? Ela vai dizer, eu quero uma planilha de Excel me comprovando. É esse valor que tu recebeu no dia 1, é da onde? Esse valor que tu recebeu no dia 2, é do dia 3, entendeu? Então tu abre uma conta digital, você que faz a vaquinha da galera, abre uma conta digital só para aquilo ali, entendeu? Recebe de todo mundo, faz o pagamento específico, e quando a Receita Federal fala, ó, tá aqui, eu fiz uma vaquinha, tá aqui o churrasco, tá aqui. O Pix foi feito para supermercado e tal. Você entende que é fácil de você ter, né? De não se preocupar, só tem que ter um pouquinho de organização. Então, o dinheiro que passa na conta, cria uma conta específica. Cartão de crédito vai emprestar para a família, cria uma conta para isso. Entendeu? É gratuito. As contas digitais, C6, Banco Inter, são contas gratuitas, cria só para isso. Gera o boleto do cartão de crédito, pega aquela conta, paga. Aí o meu, transfere também para a conta. Entendeu? Deixa aquilo lá só para o cartão de crédito. Então, é bem sossegado essa questão. O que eu acho que muitas vezes acontece na contabilidade também na questão do imposto de renda, já aconteceu comigo. Fui comprar um açaí, por exemplo, e pediu o Pix, veio o CPF. Aí, foi engraçado até. Ela mandou o Pix e eu falei, a contadora tá vendo você usando o CPF para o recebimento da empresa. Lógico, a gente já tinha uma, né, tava ali, era comum, tinha uma intimidade. Ela falou, ai, Sara, eu não sei o que eu faço, eu prefiro colocar tudo na pessoa física. Mas muitas vezes é um cálculo que não fecha. O que a gente falou lá no começo? É uma tributação de 27,5%. Então, às vezes, a gente acaba colocando... Até 27,5%. Até 27,5%, exato. Então, muitas vezes a gente acaba colocando, tira o dinheiro da pessoa jurídica, porque não quer pagar o imposto na pessoa jurídica, e leva tudo para a pessoa física. Então, esse cálculo, muitas vezes, a pessoa faz sozinha. Ela não parou para sentar. Eu prefiro que o cliente chegue em mim, sente e fala, Sara, eu tô fazendo isso. É certo? Tá legal? Vai funcionar? Aí a gente vai chamar, nós três, muitas vezes, para fazer um planejamento ali. Vem o Marcos com a expertise dele na questão do imposto de renda. Eu trago toda a parte fiscal da pessoa jurídica. Então a gente vai entender um cenário para ajudar esse cliente. Porque fazer sozinho, muitas vezes, é um tiro no pé. É uma coisa que não funciona. Então você pode ver, tu pode ir em alguns comércios, vai ver que vai vir o Pix no CPF. Aí tu vai lembrar desse dia que a gente tá conversando e você já vai imaginar que a coisa já, a pessoa tá fazendo ali por conta, muitas vezes. Sim, E aí, mas no mínimo, e é isso, Sara, né? O brasileiro é isso, né? Eu não julgo, assim. Isso Eu só sempre penso assim, vamos conversar, pelo menos com os meus clientes, né? Vamos conversar, vamos de repente analisar a melhor forma
se é isso mesmo, por que que tu tá fazendo isso? É isso que a gente fala de ter um parceiro na contabilidade. É isso, e é isso eu vejo muito de vocês, né, Marcos e Sara, da Nortan Contabilidade, muito isso, essa proximidade do que o pessoal tem. E aí, seja até falando, é só o que manda boleto pra ti e tudo mais, é muito mais que isso. E aí eu fiquei pensando, pô, vou ser bem sincero, Sara, eu nem sabia que existia outro tipo de contabilidade. Tá? E daí depois, quando tu começou a falar e entender, e eu entendi um pouquinho, eu disse, opa, tem uma contabilidade diferente do que eu sou acostumado. Sim. Do que eu só boleto lá, paga isso e deu. É porque existem perfis de cliente. Eu Sim. sempre penso assim, existe aquele cliente que ele gosta, que são os clientes mais jovens hoje em dia, né? Que são o pessoal da internet. Eles gostam de ter uma contabilidade que ele talvez não tenha contato nenhum. Ele entra lá, ele faz a sua própria declaração no próprio site da contabilidade e tá tudo bem. Ele é aquele tipo de perfil. Existe um perfil do cliente do imposto de renda. Eu digo que o Marcos, ele sempre tem as senhoras. As senhoras vão lá, elas sentam, os senhores também, conversam Conta a com história, ele, Toma café. Pergunta como é que tá a família. tem que tomar um chá. E assim, ó, é um processo. E eu fico olhando, né? Porque isso é um perfil que ele atrai das pessoas mais idosas, é verdade. Eu brinquei com as funcionárias, eu falei, olha, podem esperar que daqui a pouco começa a vir as pessoas mais idosas. Eu acho que esse dia tava na tua agenda que foi eu atender uma cliente em casa. Hoje eu atendi 2 clientes em casa. Em casa. Ele foi até casa. 96 anos de idade e a outra 89. Mas uma pessoa com 96 anos de idade precisa declarar imposto de renda? Todo mundo precisa declarar. Todo mundo precisa, declarar. Então, Mesmo que você não pague, mesmo que você seja isento, que você tenha doença grave, né? Não quer dizer que declarar é igual a pagar imposto, mas a obrigação é para todos. A partir do momento que você se encaixa nas regras de imposto de renda, que é renda acima de 33.800, bens acima de 800 mil, rendimento isento acima de 200 mil, tem algumas regras específicas, né? Você é obrigado a declarar. Então, eu sou aposentado, tenho 90 anos, ganhou acima de 30 e poucos mil, você tem que declarar. Não interessa se você tem uma doença grave e é isento de tudo. É isento de pagar imposto, não da declaração. Se você não declarar, você corre o risco de pagar multa também sobre isso daí. Né? Por quê? Porque para a Receita Federal não é só a renda, ela importa o patrimônio também. Às vezes você se desfez de um patrimônio e esse patrimônio tem um valor expressivo que a outra pessoa não declarou. E lembra que eu sempre falei, confronto de informações, ela cruza as informações. Então, você comprou de mim e eu vendi, se eu disser que eu vendi, você automaticamente tem que dizer que comprou. Senão há uma fraude de informações aí da sua parte, porque eu vendi, eu tenho documento. Entendeu? Então não é só o rendimento em si, o patrimônio também é tão importante quanto para a Receita Federal cruzar as informações. Né? Então, Show. todo mundo tem que declarar. Todo mundo tem que declarar. Se for obrigado, né? Se estiver dentro das regras. Isso, né? E daí mudou agora isso, né? Mudou. Vamos falar um pouquinho de hoje em dia, como que está isso. Eu até peguei anotado aqui, eu vou ler, porque claro, mudou agora, é recente, então a gente está 1 ano falando sempre do valor antigo, né? Hoje, de rendimento, 33.888. Então, se você teve um rendimento acima de 33.888, como salário, como prolabore ou como autônomo, você é obrigado a declarar. Né? E aí, claro, dentro da declaração do imposto de renda, você vai ver, a partir do momento que você coloca as informações, se tem imposto para pagar ou não. Marcos, eu ganhei menos que isso. Eu tenho que declarar? Não, mas pode ser que seja benéfico você declarar. Por quê? Vamos dizer que você ganha um salário de 10 mil reais, certo? Teu salário de 10 mil reais, mas tu foi contratado em setembro, certo? Vamos botar novembro, que fica mais fácil. Novembro, né? 10 mil reais em novembro, dezembro, 20 mil. Não atingi a tabela, né? De 33 mil. Só que esses 10 mil vai ter o imposto de renda retido na fonte, que provavelmente vai dar aí em torno, brincando, uns R$1.000, vamos dizer, por cima. Né? 2 meses, 2 mil. Você não é obrigado a declarar, show de bola. Só que quando você declara o imposto de renda, esses 2 mil é restituído para você. Porque o valor do salário dos 2 meses é diluído em 12 meses. Entendeu? Então, por isso que a gente sempre fala, procure alguém, mesmo que você viu lá um descontozinho no teu contra-cheque, no teu recibo, imposto de renda 100 pila, descontado lá, IRPF 200 pila, procure um contador. Pode ser que você não esteja obrigado, mas consegue pegar tudo aquilo de volta. Acho que aconteceu comigo no ano passado. Uma cliente entrou em contato, não era cliente ainda, né? Entrou em contato,
Ela falou, Sara, tem um... Eu escutei falando, eu vi que talvez eu tivesse alguma coisa. Eu falei, tá, mas me mostra o documento. Na verdade, os 3 anos, deu quase 4 mil. Então, super valia a pena ela ainda pagar a contabilidade para fazer, ainda para rever todo aquele dinheiro. E realmente, né? E ela falou, mas e daí eu tava obrigado? Não, tava obrigada, mas ela simplesmente ignorou. E ainda tinha um dinheiro para receber ainda. Sim, e acontece muito. O pessoal fala, meu CPF tá bloqueado, caí na malha fiscal. Muitas pessoas têm imposto a restituir, nem paga nada. Porque quando você tem imposto a restituir, a gente tem a expertise de fazer com que o imposto que você tem, a gente abate a multa. A gente compensa do valor, se o valor que você tiver é maior. Então a multa parte de R$ 165. Se tu tiver 500 pila para restituir, a gente vai lá e compensa a multa. Então tu não precisa nem pagar. Né? E hoje está tão rápido que de um dia para o outro, teu CPF está regularizado. Basta você fazer a declaração. Né, a gente não pode esquecer também que agora tem algumas normas que o Banco Central pode chegar assim, né? Se você tem uma chave Pix no seu CPF, tu não vai conseguir utilizar, porque o teu CPF está bloqueado. Então, são algumas situações que, como eu falei lá no começo, a Receita Federal, ela coloca algumas regras, coloca algumas normas, muitas coisas mudam. Então, a gente tem que estar sempre ali de olho, né? Não é uma coisa que a gente precisa deixar para o último dia, nem se esconder daquilo. Enfim, tem que encarar, tem que resolver. Não tem muito que a gente possa fazer. E tem muitas coisas que passam despercebidas, que, como eu disse, né, a Receita Federal não consegue pegar tudo. Nós tivemos vários exemplos agora na pandemia de que você comprava um carro por 10 mil e, tipo, um ano depois valia 20, né? E você vendia pelos 20 mil. E isso a Receita Federal chama ganho de capital. Você teve um ganho sobre o teu patrimônio e você precisa pagar o imposto sobre esse patrimônio. Aí eu te pergunto, quem pagou? Ninguém sabia disso. A Receita veio atrás? Não, porque a Receita não consegue cobrar tudo, entendeu? Mas pode ser, porque a Receita ela tem 5 anos para trás para cobrar qualquer coisa, entendeu? Então, se ela gera um comando no sistema dela, que ela pega só as transferências de carro do que entrou e saiu, ela pode chamar todo mundo. Eu já vi uma vez o pessoal cair na malha fiscal porque inventava a renda para financiar imóvel e colocava como trabalho assalariado. E a Receita Federal chegou um ano e falou, todo mundo que teve trabalho assalariado tinha que pagar o INSS, porque a lei do INSS diz que se você tem renda sobre o teu esforço, trabalho, você tem que contribuir com o INSS para aposentadoria. E ela foi lá e cobrou todo mundo. Teve gente que foi cobrado 20 mil, 30 mil, né? E aí teve um caso até que eu entrei, mandei uma pergunta para a Receita Federal, eu falei, olha, a INSS nos permite pagar 11% em vez de 20%, quando você faz o carnezinho do INSS, né? Sim. A Receita falou, legal, realmente é assim, mas quando você paga em dia. Como você está pagando atrasado, que você não pagou na época, agora você tem que pagar com juros e multa, e é 20%. Né? Então, né? Então tem muita coisa aqui. É difícil. Vou lembrar da questão do pedágio ali que o Manuel comentou, porque né, se tu pode pagar 11%, daí agora você vai ter que pagar 20% e mais juros e mais juros de multa só porque você não fez na data certa. Mas é bem essa. Vamos falar um pouquinho de terreno, a gente já falou um pouquinho, mas vamos voltar nesse assunto que tem bastante dúvidas sobre isso, sobre terrenos e casas. Eu comprei, ou vamos colocar uma herança aí também, que às vezes acontece, um deputado federal chegou lá, não vamos falar nome e tudo mais, mas apareceu o dinheiro na conta dele, e ele disse que foi herança e tudo mais. Não sei até onde se sustenta isso. Como que funciona essa fiscalização para ver em cima disso, e até dos nossos aí, quando compra terreno, compra casa, sem estar no cartório, e aí sem cartório, não é só, né, o contrato de compra e venda. A transmissão, a doação, herança, essas coisas, ela existe ou por processo judicial ou por cartório, né? Feita essa transmissão. E aí tem o imposto que você paga, né? Que é o ITCMD, que é o imposto estadual. Então a Receita Federal comunica o Estado. Quem cobra é o Estado, mas quando você coloca que você teve, por exemplo, tu ganhou um terreno de 200 mil reais, você vai declarar no teu imposto de renda que houve uma doação de 200 mil reais. Tu não pagou o imposto, que é estadual, a Receita Federal vai mandar a informação para o Estado e o Estado vai falar, ei, peraí, eu não recebi esse dinheiro aqui, entendeu? E aí o Estado se notifica, né? Então tudo tem imposto, isso é fato.
né? Aí vai de quem paga e quem não paga, né? Mas tudo tem imposto. Para dar dinheiro para as pessoas, você tem que pagar, que é doação. Para receber uma herança, você tem que pagar, entendeu? Tudo paga, né? A questão que eu mais vejo, que é mais comum, é justamente a dúvida da questão do terreno, de um bem que você é teu, você paga, mas está no nome de outra pessoa. Isso é o que mais acontece. Para a Receita Federal, ela importa a veracidade dos fatos. Quem paga? Ah, eu não tenho crédito para fazer um financiamento do carro. Meu irmão fez para mim, mas o carro é seu, entendeu? Coloca lá, carro financiado pelo irmão, valor tal, as parcelas pagas tal, porque o carro é teu. É você que está usando. Para a Receita Federal, um simples contrato já é o suficiente para dizer que é teu. Porque quantas pessoas compram um carro, pagam à vista e deixam para transferir daqui 2, 3 anos? Deixa de ser da pessoa? Não, é da pessoa. Ela simplesmente não regularizou no órgão competente. Entendeu? Mas continua sendo da pessoa. O terreno é a mesma coisa. Se você comprou com um contrato de gaveta, ele é seu, é você que está pagando. E para a Receita Federal, aquele documento vale. Se é ou se não é, se você usa o capião, isso daí é a justiça que vai definir em outras esferas de lide judicial. Para a Receita Federal, o que importa é, você tem um contrato, você tem um documento dizendo que é teu, contratozinho simples de compra e venda, regularizado ali no cartório, assinado, reconhecido, firma, já é teu, você pode colocar na declaração de imposto de renda. Não fica com medo. Pior é aquilo que eu falei antes. Do nada, você vai lá e regulariza no cartório de imóveis um terreno de 700 mil reais, que você já vinha pagando esse terreno há 10 anos. Entendeu? Aí do nada aparece lá no teu imposto de renda 700 mil reais de patrimônio. Onde é que veio esse dinheiro do nada? Entendeu? Por quê? Porque você achou que tinha que regularizar o terreno. Não, é um contratozinho. Entendeu? E quantas pessoas fazem negociação de imóveis? Eu vendo meu apartamento, pego um imóvel, demoro 4, 5 meses para vender e nesses 4, 5 meses passou o ano. Aí eu não vou declarar esse imóvel? Claro que declaro. Existe um contrato de compra e venda que ele é seu. Entendeu? Fez parte da negociação do imóvel. Você vendeu um, pegou dinheiro e pegou outro negócio, um outro imóvel junto, entende? Então, para a Receita Federal, sempre tenha em mente o que vale é a veracidade dos fatos. Um documento, um contrato é seu, basta ter um documento dizendo que é seu. Se a Receita Federal questionar, você vai apresentar o documento. E como o Marcos falou lá no começo, existe um cruzamento de informações. Então, as construtoras, elas fazem uma declaração anual, informando para todo mundo que ela vendeu. Então, muitas vezes, nós três aqui compramos um terreno, a construtora vai informar que ela vendeu para o Marcos, para a Sara, para o Noel, e vai na declaração dela. Então, as próprias e elas fazem isso antes do imposto de renda. Essa declaração ela deve ser entregue até dia 28 de fevereiro, que é a Admob. Então, essas construtoras, tanto terreno quanto apartamento, né, toda a informação de imóvel é passada nessa declaração. Depois que a declaração é passada, depois de fevereiro, vem a declaração do imposto de renda. Então, já existe um cruzamento ali. Então, é uma coisa que realmente acontece. E muitas vezes não precisa estar firmado em um cartório, só o simples contrato, Sim. a construtora já vai informar. É a veracidade, né? No Tu vai documento. chegar e vai dizer que o apartamento não é teu. Aí a construtora vai falar, não é teu, então vou vender para outro. Não. Né? Aí muda a coisa de figura. Daí muda, daí muda, Não. daí muda. Não, é meu sim, né? É meu. Esqueci. Tem tantos apartamentos. Exatamente. Acontece. É raro, mas acontece com frequência. Vamos falar um pouquinho dos 5 maiores erros que o pessoal comete na declaração. Que vocês lembram aí, geralmente, para cair na malha fina, o pessoal erra aqui, ali. Eu acho que começa pela digitação, né? Acho que o principal e o mais comum é erro de digitação mesmo, que o pessoal, que nem eu falei, né? Às vezes é 1000, bota um zero a mais, fica 10, entendeu? E aí acaba que não fecha as informações, né? O segundo erro, às vezes, é pessoal que, eu fiz um investimento na bolsa de valores, mas foi só 500 pila, 600 pila, R$1.000, entendeu? Cara, tem que declarar. Tu investe na bolsa de valores, tem que declarar. Né? Tem umas regras específicas, é claro, né? Mas tome muito cuidado, que normalmente cai, porque quando você tira a nota fiscal, tem um impostozinho lá de 0,02% que sai na nota fiscal lá, que dá 10 centavos. É justamente isso que a B3 informa para a Receita Federal, e a Receita Federal já sabe que tu investiu. Entendeu? Então tu cai na malha fiscal por nada. Você nem precisava pagar imposto, nem ia pagar nada, né? Só que tu tinha a obrigação de declarar. E aí, como você não declarou, você já parte com a multa de R$165. Então, tu não precisava pagar nada, era só declarar. Agora tu vai ter que pagar para declarar e ainda mais a multa. Né? Então, outras coisas, o pessoal confunde recibos de anos.
né? Pega recibo de despesa médica de 2023 e está declarando o ano de 2024. Ah, separei tudo junto, não olho os anos, entendeu? Pega um comprovante de receita médica e coloca como despesa médica que está lá, que é remédio, qualquer outro tipo lá que não tem o carimbo do CRM, não tem o CPF do médico que você atendeu, ou se é uma nota fiscal, não tem a nota fiscal, lança lá, entendeu? A Receita Federal cruza as informações, né? Ela não vai aceitar tu dizer que pagou 10 mil de médico sem ela ter essa informação que veio da declaração do médico, né? Então, normalmente esses erros são os mais comuns, assim, né? Que a gente acontece ganho de capital, o pessoal vende um imóvel por um valor acima daquilo que pagou, tinha imposto para pagar e acabou fazendo a declaração e não pagando a guia, né? Então tem essas coisinhas assim, né? O maior medo do pessoal é o cartão de crédito e dinheiro que circula, esse já é um pouquinho mais difícil de cair. Esse já é mais complicado, né? Aí a Receita Federal, ela, como eu disse, ela sabe de tudo, isso é fato. Só que para ela te cobrar isso, a tua declaração tem que cair na mão de um fiscal. Aí sim, o fiscal vai olhar, que nem a gente vê nas redes sociais, vai olhar teu Facebook, vai olhar teu Instagram, vai falar, cara, o cara disse que ganha aqui 50 mil por mês de renda, mas acabou de postar que tem uma Lamborghini de 5 milhões de reais. Tá, acabei de comprar, ainda bota assim, ó, meu sonho realizado no Instagram, né? Aí a Receita Federal vai falar, ah, legal, de onde é que veio esse dinheiro, entendeu? Então a Receita sabe de tudo, só que ela é limitada pela quantidade de mão de obra, né, que ela tem para fiscalizar isso tudo. Então sempre vai ser pelo computador, e aí depois que você cai na malha fiscal, daí sim vem alguém que realmente dá uma olhada, né? E o que acontecia muito também antigamente era a questão de pensão, né? Que o pessoal colocava pensão, valor qualquer de pensão lá, eu recebia, eu pagava a pensão de 1.000, né? Tava lá na decisão judicial que eu tinha que pagar a pensão de 1.000, eu declarava 1.000, só que eu pagava só 50 reais ou 500 reais, exemplo, pagava metade de 500 reais. E a pessoa que recebia declarava só os 500. E tu, não, mas tá aqui, eu tenho que colocar que é meu. Não cruzou as informações, já era, cara, não fiscal. bateu, né? Então, esses são erros comuns, assim, e outros que a gente não lembra, mas Sim, mas é um né? show. E não declarar, eu acho que esse é o principal erro mais comum, que é o que bloqueia o CPF. Que é quando a pessoa precisa realmente do CPF para ir lá comprar uma geladeira, fazer um crédito nas lojas de departamento, chega lá o CPF está bloqueado. E era só declarar, não precisava pagar nada, né? E como eu disse, na maioria dos casos ele tem valor para restituir, né? Então era só cumprir com a obrigação, só que a pessoa Tem medo. tem medo, Tem medo. Eu acho que desinformada, esse... né? Ah, eu nunca vi, não recebe o papel, bota na gaveta do carro, no porta-malas, no porta-luva do carro. Dá uma olhada, procura. Nem tudo é cobrado. O pessoal acha que, eu vou visitar a contabilidade e vou ser cobrado. Eu vou visitar o advogado para tirar uma dúvida e vou ser cobrado. Nem todo mundo é assim. É claro que se tu chegar lá, tem o melhor advogado ou a contabilidade maior, tu não vai falar com o contador, tu vai falar com algumas pessoas, às vezes realmente, né, não, a gente tem, por política interna, cobrar esses atendimentos, mas sempre tem um profissional que vai estar disposto a te ajudar, vai pegar o papel, vai dar uma olhada e falar, cara, aqui você é obrigado a declarar, evita de pagar a multa, entendeu? Às vezes tem até receber, e como o Marcos falou, sim, claro. coloca, porque os que são CLTs, eles recebem, né, o informe de rendimento. Isso é informado ali no dia 28, até dia 28 de fevereiro, todo mundo vai receber esse informe de rendimento do banco, enfim, todos os informes vão estar disponíveis. E ele simplesmente, não quero saber disso aqui, vai lá, aguarda. E às vezes tem realmente um dinheiro ali que vale a pena você fazer a declaração. Primeiro, vai fazer a declaração, vai ter crédito bancário, porque muito que acontece, o cliente chegar em mim e falar, Sara, eu preciso de crédito bancário. Não tem um crédito bancário, por quê? Porque não tem nenhuma declaração de imposto de renda, não consegue nem comprovar a própria renda que ele tem. Então é uma coisa que acontece muito. Eles querem comprovar uma renda que eles têm, mas eles não querem fazer a declaração de imposto de renda. É um medo. E um dos temores também que o pessoal tem na declaração de imposto de renda é, mas eu preciso colocar o meu carro, eu preciso colocar meu apartamento, meu terreno que eu tenho lá da vozinha, não vai dar mais imposto para pagar. A Receita Federal não cobra imposto de patrimônio. O patrimônio da pessoa é uma forma dela verificar se aquilo que você informou que tem de renda condiz com o patrimônio que você tem. Não tem como você ter um patrimônio de 500 mil e dizer que tu ganha 5 mil de renda. Não condiz. Mas tu nunca vai pagar imposto sobre o teu patrimônio. Tu
tu vai pagar imposto sobre a renda, sempre sobre a renda, sobre aquilo que você ganhou de renda. Vendi um apartamento de 500 mil que eu paguei 400, você teve uma renda a mais de 100 mil, vou te cobrar o imposto sobre o ganho de capital sobre 100 mil. Sou autônomo, ganho ali nos meus atendimentos 5 mil reais, carnê-leão, sobre os 5 mil reais tu vai pagar o imposto, entendeu? Ah, eu nunca declarei, eu tenho um apartamento de 300 mil, você não vai pagar imposto sobre os 300 mil, entendeu? Tu vai pagar sobre aquela renda do ano. Se você teve uma renda de 50 mil, vai pagar sobre 50 mil. Às vezes você tem um apartamento de 300 mil que você vem comprando há anos, não era obrigado a declarar e tá lá, tá quitado, né? A Receita Federal, eu tenho medo, não precisa ter medo, né? Desde que você justifique que foi ano a ano. Como justificar? Com o documento do banco. Em algum lugar você fez financiamento. Sim. Esse documento existe. Um contrato da Caixa Econômica, um contrato com alguma pessoa, entendeu? É bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Não é desesperador e nem assustador. Só basta não fazer sozinho. Às vezes, uma simples assistir um vídeo no YouTube, um podcast que nem o teu, já resolve bastante dúvida. Querendo ou não, orienta, né? Orienta, dá uma direção, não fica com tanto medo do leão, Sim. né? Sim. Né? A gente já começa a amansar o A mansa leão. fera. Isso, é bem essa. Aí eu vou pedir para olhar para a câmera 1 e já, né, cara, a gente vai conversando, não vê, passa a hora muito rápido, voa um monte, né? Para fazer o fechamento, o final, fazer o seu pitch de vendas aí de 40 segundos ou mais, se precisar, é uma bondade, hein? Fica à vontade, sabe? Então, eu espero que com esse podcast a gente tenha tirado um pouco das dúvidas, tirado um pouco desse medo de fazer a declaração do imposto de renda. E nós, da Norton Contabilidade, nós estamos preparados, nós estamos com as nossas agendas abertas para estar atendendo vocês, caso vocês queiram vir fazer um imposto de renda com a gente. Vai ser o maior prazer atender vocês, tirar o medo, tirar todas as dúvidas para estar ajudando vocês nesse momento do imposto de renda. É isso aí, É falou isso. tudo. Bacana. Ô, Marcos, vamos fazer consideração final, por favor. O que eu tenho para dizer, basicamente, não tenha medo de procurar um profissional, tá, da área especialista na questão, justamente porque pode ser que o teu CPF seja bloqueado por nada e é naquele momento que você realmente precisa do CPF. Às vezes está precisando de dinheiro para fechar o negócio, né, o negócio da sua vida, daí tem que esperar para fazer declaração para liberar o CPF, e às vezes pode demorar um pouco. Então, mesmo na dúvida, não sei se eu preciso ou não, procure um especialista, converse com o vizinho, pede indicação, pede a referência de alguém, para não ficar na dúvida e não correr o risco de ser bloqueado o CPF. Sempre vai ter alguém para ajudar, sempre mesmo. Então, procure um profissional sempre que necessário. Essa é a mensagem. Aí, show. Então, vou agradecer a Norton Contabilidade, tá? Muito obrigado por estar aqui. Querendo ou não, ajuda o pessoal a entender um pouco esse processo, de não ficar com tanto medo. Eu confesso, pra tu ver, é eu que tô aqui, né? Eu já tinha muito medo, agora, opa, já reduzi bastante isso. Tá? E para você, então, que quer deixar o leão um gatinho, né? Procurem a Norton Contabilidade, tá? Querendo ou não, eu vejo isso muito da Sara, de trazendo a contabilidade muito mais próximo do que as contabilidades existem por aí. Foi mais um podcast esclarecedor para entender um pouquinho sobre esse leão que virou um gatinho. Se não procurar a Norton, procure alguém da sua responsabilidade, da sua confiança, né? Mas aí acrescento e digo que são pessoas de muita confiança, tá bom? Muito obrigado e aí termina mais um podcast.